Quem sou eu? Lembro. Como é meu nome? Joselma, E como foi que eu cheguei nas suas mãos? pegada pelas mãozinhas, as meninas, eu mandei até, não, e ela ia puxando uma pelo braço. A minha mãe. Tua Ia mãe. levando várias crianças? Não, ela ia puxando uma e levando uma roupa. Sim. Eu acho que era, como é o nome da outra, meu Deus? É Esther? A Esther, que ela ia levando. Aí ia te puxando, não sei como era. Aí ela disse, minha senhora, pega, segura aqui na mão dessa menina. Uhum. Aí eu não ia só, eu ia com uma de vocês. Quem era, Vera? Sou eu. Era, Comigo. era tu, era? Uhum. Que nós ia lá. Certo. E aí? Como foi que eu disse, Como foi Vera? que ela disse para a senhora? Para ficar comigo? Para ficar, para não me deu dado não. Não. Era para ficar, encontrar a Yara que ia voltar. Ia voltar para me pegar. Foi. E voltou? Não. Voltou, Vera? Voltou, não. 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 Uma vez ela levou e veio deixar logo no outro dia. Ela levou, depois trouxe de volta. Foi. Depois de muito tempo, né? Foi. Mas me diga uma coisa. Como foi que a senhora se sentiu na época dela ter deixado essa criança com a senhora? Eu me senti. Tinha a menina, né? Foi uma coisa boa ou foi ruim? Não foi ruim, porque uma criança não faz nada de ruim para uma pessoa, né? Tu quer fazer o quê? Uma revista? Eu tô fazendo. Mas depois de falar para ela. Eu não vejo mais ela, não. Eu tô fazendo, sabe o que é? É tipo uma regressão. Uma reportagem. Uma reportagem. É tipo para me saber da minha vida e depois eu vou falar umas coisas para a senhora. Ela já nasceu, né? Tu já muitos anos que ela nasceu, né? Mas ficou mais dificultosa a sua vida, não ficou não? Com mais uma? Não, ficou não, porque... Ficou não. Deu certo. Deu. E o que é que você me dava para comer? Marminha, Lembra? dava mingau, açúcar. Era. Dava E aí depois eu fui... já comia comidinha. Quando a minha mãe biológica me deixou com a senhora, eu já comia comida? Já comia comidinha que já andava. Eu tinha talvez o quê? Uns 2 ou 3 anos, não era não? Era. Ou mais, né, Vera? Um ano não, ela não tinha só um ano não. Eu acho que era 2 ou 3. Era. Era 2, era. Uns 2 anos. E a minha madrinha lá do Bom Jardim, quem me deu pra ela foi a senhora? Lembra que eu tinha uma madrinha lá no Bom Jardim? Não me lembro dessa Como madrinha, era? não. Nazaré o nome dela? Era Nazaré, não era não? Era dessa madrinha, não sei quem era não. Como era, Vera, o nome dela? Era madrinha de batismo católica? Não lembro não. Eu também não tô lembrando o nome dela não, mas eu me lembro que tinha. Tinha essa madrinha. Era. Pela barra de batizar uma criança era tão difícil, porque a igreja lá do... A igreja é lá em cima, como é o nome? É o nome No dela, Santa aquele Cecília, lugar. não era não? É, Era lá no Santa Cecília. era muito longe pra gente ir uma missa, uma coisa da igreja. Eu vim chegar mais à igreja aqui. E aí depois que eu fiquei maiorzinha, eu dei muito trabalho. Deu trabalho porque batia muito nos filhos. Eu tô falando da minha infância, não é depois que eu fui mãe, não. Eu tô falando quando eu fiquei moça, assim, adolescente. Deu trabalho que era doida por homem. Se alguém, escute aqui, se alguém, o que é que a gente dá pro outro? Por exemplo, se alguém chegar aqui pedindo a senhora R$ 1.000, a senhora tem para dar? Eu não. Por quê?
A senhora vai dizer o que para a pessoa que não tem, que não pode dar. Por quê? Porque não tem. A gente só dá o que a gente tem. Agora, se alguém chegar aqui lhe pedindo 10 centavos, Se eu tiver, eu dou. aí dá. Talvez 10 centavos a senhora tenha, né? Então, por que será que eu dava peia para os meus filhos? Quem que dava peia? A senhora acabou de dizer que eu dava peia nos meus filhos? Eu gostava de bater. Pois é, mas se eu gostava de bater e tinha peia para dar para eles, é porque eu recebi, né, não? De casa, porque batia muito no Pois é, mas por que eu batia neles? A gente não só dá o que tem, então é porque eu também recebi peia. E eu aprendi que resolvia batendo. Mas vocês não apanhavam, não. Eu me lembro que sim. Porque a gente só dá, a gente só dá o que tem, não é verdade? É. Você só dá R$1.000 se você tiver, você só dá 10 centavos se você tiver. Se eu aprendi a resolver batendo, é porque alguém me ensinou que resolvia batendo. Ele fazia cocô na rede e você tirava ele e jogava dentro de uma bacia. Pois é, mas acontece que a forma... mas o que foi que a minha mãe fez comigo? Ela me abandonou. Então, uma criança, quando ela é abandonada, ela não tem muito o que dar quando ela tem filho. Ela tem, na verdade, uma cabeça desbaratinada, não é não? Diz o povo que eu não sei, que ela não era bem certa. Pois é. Então, significa que se ela não era bem certa, eu já comecei a sofrer desde a barriga dela. Né? Primeiro lugar, que se ela não era bem certa, eu não fui desejada, eu não fui aquela criança que nasci com o pai e com a mãe esperando, fez o quartinho e não sei o quê. Então, tudo isso, tudo que a gente faz é reflexo daquilo que que fizeram com a gente. Ela ia andar pegando coisa, né? Coisa do que do lixo. Até um tempo atrás aí, ela já idosa ainda estava assim, catando. Ela só gostava só não tinha medo de nada. Ela era uma pessoa que ela não tinha medo de nada. Que ela dormia. É descendente de índio, né? Eu também sou, né? A gente é muito forte, que é descendente de índio. Né? Pessoa que aguenta muita coisa. Dormia numa casa velha toda aberta, né? Era uma loucura. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa. Olha, deixa eu lhe dizer uma coisa. Eu acho que tá, nunca mais eu fui lá não. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Eu me lembro que de vez em quando eu levava uma pizza. Não, aqui? Não era aqui não, era lá no Bom Jardim. De vez em quando eu levava uma pizza, porque eu acho que eu se danava, né? E criança que se dana apanha, né? Então, de vez em quando... Fala, Vera. Apanhava quando se danava mesmo. Então, eu me lembro que eu apanhava, né? Sim. Apanhava às vezes de chinela, de cinto, sei lá o quê. Agora, veja bem, eu não tenho problema nenhum com isso. Entendeu? Eu me lembro que quando eu conheci o Evangelho, há muito tempo atrás, que eu passei a ser crente... pode criar Escute. menino sem apanhar. Sem apanhar, não, que fica safado, né? Pois é. Fica cheio de vontade. De vontade, pois é. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Quando eu conheci o Evangelho, que eu passei a ser crente, acho que a senhora se lembra, há uns anos atrás... Eu não sei se a senhora se lembra, eu tinha muita, assim, como se fosse uma mágoa no meu coração quando eu aceitei Jesus, né? Das discussões, das brigas, das piadas que eu tinha levado da senhora quando eu era menor. Só que quando eu aceitei Jesus, a primeira coisa que o Espírito Santo fez foi libertar o meu coração para que eu libertasse perdão. E eu não sei se a senhora lembra, a senhora estava sentada bem aqui e eu vim... E te pedi perdão, a senhora não lembra, eu acho, não sei, né? Eu te pedi perdão, te abracei, chorei. Na época eu fui até batizada com o Espírito Santo. Então essas questões são tudo resolvidas, entendeu? E depois, eu fui aprender que bater não era o correto. Mas eu já tinha errado com os meus filhos. Porque quando eu tive os meus filhos, eu era quase uma criança. Eu tinha 14, o outro eu tinha 15, o outro eu tinha 16. Então eu era quase uma criança.
entendeu? Então, eu não me culpo por bater neles, eu não sabia o que eu tinha aprendido, O que apanhou mais foi o né? Arthur. Pois é, aí depois que eu me converti, eu comecei a aprender que não era daquele jeito, aí comecei a mudar, comecei a não bater mais, a não ser muito agressiva, mas foi um processo, né? Mas o que eu quero dizer para finalizar a nossa conversa, que eu vim aqui, quero que você olhe nos meus olhos. Eu vim dizer que eu sou muito grata, tá? Que eu lhe amo demais e que eu sou muito grata. Eu gosto. E eu sou muito grata pela senhora ter me criado. Independente se houve ou que não houve, isso não interessa. Mas eu sou muito feliz porque a minha mãe não me deixou, sei lá, num lixo, ou então nos matos, ou então não me abortou, né? Mas entregou para alguém. Alguém que teve os contratempos, né? Porque eu me lembro que a gente discutia muito. Eu me lembro que quando eu estava adolescente, a Ana se metia no meio para me defender. E a senhora queria me bater. E eu esculhambava a senhora. Eu dizia que a senhora era um cão, não lembra não? E a senhora dizia que para mim ir embora, porque eu não era sua filha, e não sei o quê. Porque ali nós estávamos com raiva e a gente estava discutindo. Então, e o bicho se metia no meio. e aí a senhora dizia coisas que me machucavam e eu dizia coisas que machucavam a senhora, e aquela rebeldia de adolescente, aquela coisa, aquela revolta de não conhecer minha mãe, nem minha família. Pois é, mas eu quero dizer que mesmo assim... mas eu quero dizer que mesmo assim, tudo isso já foi curado, tudo isso já foi sarado. E o que eu quero dizer é que eu sou muito feliz, eu sou muito grata, né? Por cada minuto que a senhora cuidou, que a senhora criou, que a senhora alimentou. E tudo que eu aprendi, entendeu? Com a senhora foi tudo muito maravilhoso. Aprendi a ser trabalhadeira. Aprendi que a senhora passou para mim uma mulher de fibra, né? Uma mulher trabalhadeira, uma mulher honesta, uma mulher que eu nunca vi com homens, né? Uma mulher que sempre viveu para casa. Se eu não absorvi isso daí, como a senhora falou no começo da conversa, que era doida por homem. Depois de viajar. Mas assim, aí já é uma outra questão, tá? Que naquela época eu não entendia porque que eu terminava um relacionamento e começava outro, mas agora com amadurecimento, agora que eu vim de uns anos pra cá entender o porquê que o meu comportamento era assim. A gente às vezes julga ou critica alguém porque tem um comportamento assim ou assado, mas a gente não sabe. A senhora não tinha esse comportamento, mas pela minha história de vida, eu aprendi a ser o quê? Codependente, ter dependência afetiva. Né? Que é um transtorno emocional, afetivo, adquirido de ter sido rejeitada pela minha mãe, de uma certa forma ter me sentido rejeitada também pela senhora. E aí desencadeou tudo isso. Essa questão emocional afetiva. Eu só me sentia segura se tivesse com alguém. Na verdade, às vezes eu nem gostava, né, da pessoa. Mas é uma coisa que a gente desencandeia. Porque quando você... Isso daí não vem ao caso. Mas quando a pessoa é rejeitada pela própria mãe, aquilo ali fica no inconsciente da pessoa. E talvez ela... Eu tô falando da minha mãe biológica. Então, a minha mãe, mesmo a rejeição que eu senti, não foi nem na hora que ela me entregou, mas foi já, acredito que desde o ventre. Porque como ela não tinha, né, a mentalidade, o juízo certo, ela talvez nem me desejava. Ela nem me desejava, na verdade, talvez, né? Ela morava num quartinho lá no... Ele não tinha com quem deixasse, né? Cuidar. E puxar um menino, outro no braço, outro, né? E uma trouxa de roupa, né? Para atravessar lá na coisa. Para ir deixar, né? E teve uma frase, assim, 2 frases, né? Que marcou muito, assim. Era quando a senhora dizia, você não é minha filha.
Eu sei que a senhora dizia no momento de raiva, né? Quando estava com raiva, zangada, sei lá. Mas a criança... Foi criada melhor do que se tivesse criado Mas- comigo. Mas a criança... Mas a criança, ela não entende isso. Ela não sabe filtrar aquilo que ela escuta. Por isso que causa o trauma emocional. Porque ela não sabe se defender. As emoções dela é aberta, é uma esponja e absorve tudo. Então, duas palavras, né, que eu escutei, e outra também que a senhora falou uma vez com raiva, a senhora falou assim, menina, se nem a tua mãe te amou, quem é que vai te amar? Se nem a tua mãe te quis, criatura. Tô inventando história. Talvez. Eu sei que a senhora pode nem se lembrar, mas isso... Renato, tu tá inventando história que tua mãe não tem essa mentalidade de dizer isso. Foi a senhora que disse isso pra mim, Não. uma vez. Mas acontece que Mas isso eu não daí... sei do amor do coração dos outros. É não. isso que eu tô lhe dizendo, que a boca fala porque a pessoa tá com raiva, mas não é o que a pessoa tá sentindo. Na verdade, a senhora sentia amor, mas na hora da raiva a gente se descontrola e fala besteira. E a criança, eu já falei muita besteira com os meus filhos, mas era verdade o que eu tava dizendo? Não, era porque eu tava com raiva, eles estavam me fazendo raiva. Entendeu? Então, às vezes, ou o pai ou a mãe diz uma coisa, não é de coração, é porque tá com raiva. Chega cansada do trabalho, chega com raiva e fala, entendeu? Mas nada disso existe mais no meu coração, porque eu fui curada. Tá boa, cheia de vida. Tô vivendo feliz da vida, entendeu? Com uma E eu tô pessoa falando boa. tudo isso justamente para a senhora ver que eu não sinto mais nada acerca disso e que eu lhe amo e agradeço muito por ter me Eu criado. me amo muito né? também. Sempre eu pergunto, cadê a Josiela no telefone? Pois é. Eu, agora, porque eu tô no começo desse trabalho, né, e também tem a Vitória, é muito difícil para mim estar vindo aqui. Principalmente que agora eu só vou poder vir de ônibus, mas logo, senhor, se Deus quiser me dar um transporte para ser mais rápido, né? Pra nós estar passeando. Pois é. Vai dar certo em nome do Senhor Jesus. Então, pronto. É muito maravilhoso. Não tem mais nada a declarar sobre a minha infância, sobre a nossa vida juntas. Não, né? Então, pronto. Vou encerrar a entrevista. Agora, escute. Que a gente só dá o que tem. Por que que você não me deu, de fato, como deveria ser o amor de mãe? Porque você não teve. Você não experimentou. Eu não sei. Pois é desse jeito, entendeu? Hoje eu me lembro dela. Ela faleceu que você ainda era pequena? Ela morreu, nós deixou uma ruma de filho. Uma ruma de filho, tudo pequenininho. Pois é. Então, ó, se torna o quê? Um ciclo. Um ciclo. Se a pessoa não recebeu, né? Nós não sabia naquele tempo, nem fogão, nem nada. Era muito sofrimento. Não sabia nada. Não sabia fazer comer, não sabia nada. Então se sentiu como assim, desamparada. Porque a mãe morreu. E o pai nunca arranjou outra mulher, devia ter arrumado. Não arranjou, ficou criando só e vocês se virando. Pai se virando, ensinando a gente, né? Mas também se tivesse arrumado uma madrasta ruim, né? Poderia ser pior, pra bater em vocês. Ou seu pai batia? Pai não batia, não. Não? Então pronto. Então violência não tinha, só foi ruim porque sem mãe é meio ruim, né? Pois é. E era quantos filhos? Quantos irmãos? Era um bocado, agora desapareceu um bocado. Se perderam. Sumiu um bocado, foi? Da pandemia, um bocado. Deus é bom. Mas está aí para contar Deus a história. É tudo, Deus é tudo. Mas está aí para contar a história, né? Deus é maravilhoso. Joselma, como é a fé. Eu tenho fé em Deus, tenho fé no Pai Eterno, mas como é mesmo a fé. Porque os padres é para encher a cabeça da gente. Né?
A fé é uma coisa muito pessoal entre você e Deus, né? A fé, eu acredito que existe vários níveis de fé. Existe a fé salvífica, a fé no sobrenatural. Mas a definição de fé pelas Escrituras, que diz em Hebreus 11, é a seguinte, que a fé é o firme fundamento das coisas que a gente não vê, mas que a gente espera. Então, a fé é acreditar naquilo que a gente não vê. Eu tenho fé nele, agora eu tenho muita fé. Agora eu sou dessas caladas assim, que tudo nota que eu tenho uma tristeza. Um padre um dia desse disse que eu estava para morrer. E ele, né, Deus. Então a senhora tá. Eu acho que a pergunta que a senhora está querendo me fazer é assim: por que que a senhora tem fé e ainda sente uma tristeza? É isso? Eu tenho uma tristeza. Eu sei. Aí é que tá. A fé é uma coisa, né? Se você estuda os evangélicos, tem mais fé, mais. É que você quer. Você está dizendo assim, que você quer uma fé que ela transpareça por fora. Uma fé viva. Não é isso? Mas fé não é aquela pra gente viver só pensando só em coisa boa. Eu não sou ruim. Não sou ruim. Mas você pensa em coisa ruim? Tenho certeza que meu coração não é ruim. Vem muita coisa ruim na minha cabeça, não vou dizer. Fica vindo umas coisas ruins na mente, né? Outra coisa. Vou me dar agora não, porque eu estou melhorando, orando, melhorando. Mas vem assim, agora está diminuindo, está vindo esses dias. Não está vindo um rolo de gente ao redor de mim. Vendo vultos, vendo coisas, é? Não é vulto feio, vulto nada. Criança brincando. Quando eu olho assim, para mim, eu estou aqui sentada, para mim tem uma criança bem aqui. Certo. Você sabia que todos nós temos a criança interior? E essa criança interior, ela muitas vezes pode estar morta, pode estar ferida, ou pode estar se sentindo abandonada, ou pode estar se sentindo triste. Essa criança interior significa questões nas nossas emoções que não foram resolvidas. E isso pode ser de questões mal resolvidas, traumas não assimilados, desde da nossa vida intrauterina, né? Ou da nossa infância, ou da nossa adolescência, ou da nossa juventude, ou da nossa fase adulta. Então, se essa fé que a senhora disse que já tem, mas ela não está trazendo aquela vida cheia de vigor, de ânimo, de alegria. Esse povo que gosta de andar achando graça. Isso. Nunca achei graça, nunca vivi achando graça, assim, uma graça assim. Não sei Eu sei. É como se não tivesse sentido por fora, né? Não, parece que as coisas, tá tudo bem, tenho fé, acredito em Deus, mas as coisas não estão florescendo, né? Pois é. É justamente as emoções que precisam ser liberadas. É justamente traumas que precisam ser trabalhados. É voltar lá atrás. E essa questão que você disse que a mente fica trazendo o que é ruim, isso aí é justamente o inconsciente. Por quê? Porque nós temos o consciente, que é o aqui e agora, que é a consciência do que nós estamos, ou seja, nós temos a consciência que nós estamos aqui, sentado na mesa, que tem uma plantinha na nossa frente, que está a senhora, eu e a Vera. Isso é o nosso consciente. Penso muito, penso demais, eu penso demais. E existe o inconsciente. E o que é que o inconsciente traz? O inconsciente, ele vai trazer justamente tudo aquilo que ele registrou do passado. Tudo. E principalmente aquilo que teve um peso emocional grande. E o que é que tem um peso emocional grande muitas vezes? São as feridas, são as dores, são as dificuldades. Isso são traumas. Então talvez seja isso que esteja tampando da sua felicidade florescer. Então o que é necessário? Além da fé, além da senhora ouvir, né, o padre pregando a palavra, a senhora tem que orar.
Mas não é rezar. Rezar é repetir as mesmas palavras. Orar é dizer exatamente o que está no seu coração. O que ele reza. Não, você tem que orar você mesmo. Para mim, o que ele está explicando, entra aqui e fala aqui. É. Pois é, mas você não tem que falar o que ele fala, repetir. Você tem que falar o que está no seu coração. Fale isso para Deus. Você já experimentou? Quando estiver bem quietinha, sozinha, bota assim um louvor bem calmo, tranquilo, se conecta ali realmente com Deus, sozinho. Outra coisa, eu estava na missa, 3 vezes na missa, quando eu bem aqui, aí eu sentada desse lado, se lembra quando Deus naquele, tu não viu, a vez que não viu o retrato dele, eu via, ele vinha, ficava desse jeito assim, ó. E esse pedaço dele aqui lá na cruz, desse jeito me olhando. Uma vez eu passei a mão no rosto dele, aí ele saía. Ele está querendo lhe ajudar, né? Mas eu não podia perguntar, porque era na missa. Não podia falar. Falar que era na missa. Por isso que eu estou lhe dizendo que aqui, né? Quando o discípulo perguntou, Jesus, como é que nós devemos orar? Ele disse assim, entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora em secreto, né? E o teu pai te recompensará. Então a senhora comece a falar isso que está no seu coração. Comece a dizer que se sente triste. Comece a declarar e conversar sobre as coisas que aconteceram no passado que lhe deixou triste. Porque o inconsciente, ele fica trazendo essas coisas para a mente da gente. E aí você fica aprisionado no inconsciente. Aí dentro do teu consciente só trouxe coisa alegre, né? Mas foi difícil. Foi porque eu fui sempre orando, sempre buscando. E aí eu fui conseguindo me livrar dos fantasmas passados. E ainda hoje, ainda me autotrabalho para que isso possa acontecer cada vez mais. Não vai acontecer, não. Né? A libertação que eu estou dizendo. Acontecer a libertação. E a alimentação? A libertação. A libertação, se a libertação. De tudo que tem dentro para a gente poder ser feliz. Libere o seu coração. Viu? Eu não vejo nem meu coração bater. Mas o coração que eu estou dizendo não é o órgão. É o coração-alma. A alma, liberar a alma. Tem padre que vem e explica, mas é assim, não sei como. Pois escute pastores também, não escute só padre não. Ó, tem um pastor, que eu vou dizer, e a Vera vai botar no YouTube, pastor Antônio Júnior. Ele prega de uma forma tão calma, tranquila, vai ser muito bom para você, bem explicadinho. Tem a oração da noite, tem a oração da manhã, tem a pastora, como é o nome dela? Meu Deus, eu boto pra Vitória todo dia, é tão bom, Vera. A pastora Cantarelli. Na televisão só se pegar a internet, mas é no celular. Mas celular aqui ninguém Eu vou mandar pega. pra Vera, pra você